Bem, se assente mais um pouquinho, querido. O que a gente quer ter nesse momento, nesse primeiro momento, é um tempo de entender algumas coisas, né? Um tempo de oração, um tempo de ministração. Mas antes disso, abra a sua Bíblia, né? Reforçando algumas coisas. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 36. Depois a gente vai citar o texto de Lucas capítulo 10, né? Você pode ler depois o texto em casa, Lucas 10, 25 até 37, um texto mais longo, que a gente não vai ler, né? A parábola do bom samaritano. A gente só quer citar, mas Mateus 9, 36 fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu sou filho de metodistas, vocês já sabem disso. Fui criado dentro da religião, acostumado aos nuances da religião. A religião nunca me impactou, nunca me seduziu. Eu ia porque era o hábito. A gente aprendeu aí, desde que eu me entendia por gente. Meus pais eram líderes da Sexta Região. Eu brinco isso no concílio de formação da Sexta Região em 1965. Meu pai era um dos conciliares. Ele foi pastor na Segunda Região na época. Onde nós morávamos era uma parte da Segunda Região que saiu para formar a Sexta. A Sexta foi formada a partir de partes de duas regiões. E eu cresci nesse ambiente. Minha mãe representou a Igreja Metodista nacional e internacionalmente. Algumas vezes meu pai também representou um fórum de evangelismo no Chile, meu pai foi o representante. Então eu cresci nesse ambiente, como filho de dois líderes religiosos da Igreja Metodista. E a consequência disso foi que eu fui parar em gangue por 3 anos. Eu ia na igreja, porque era o hábito, participava da gangue por opção. 3 anos, acabei entrando na gangue por causa do futebol. A gente, moleque, criado num ambiente controlado, mas se achando muito esperto, me envolvia com isso, não conseguia sair, não queria falar para o meu pai de medo dele me proibir jogar bola. Deus teve misericórdia, eu sempre falo por isso, né? Às vezes tem pai e mãe que ficam preocupados, angustiados com a situação que os filhos estão vivendo, mas ao invés de falar com Deus, que faz todas as coisas, eles só se angustiam, né? Parece Agar no deserto, só fica chorando em vez de clamar, né? O poço estava do lado, e quando a gente se deixa envolver por essa angústia emocional, a gente não enxerga o óbvio, a gente não consegue enxergar o óbvio, né? Graças a Deus que minha mãe era alguém que entendia, então ela semeava diante de Deus. Ela não ia me convencer, mas Deus quem convence é o Espírito. Vira para quem está do seu lado e fala assim: se é pai, entenda isso, você não convence nem seu filho, você não convence, mas o Espírito convence, né? Então eles oravam por mim durante esse tempo, e eu creio que em resposta à oração dos meus pais, Deus me trouxe de novo. Alguém tem que se importar. E quando eu voltei com muita sede de Deus, né? E eu queria que todo mundo que eu amava vivesse aquilo que eu estava experimentando, né? Meus olhos tinham sido abertos para uma realidade diferente, né? Mas eu me achava inadequado para algumas coisas, né? Eu tinha muitas limitações, né? Eu não acho que eu estou na posição que eu estou porque eu sou capaz. Nem você. Vira para quem está do seu lado e fala assim: se está se achando, vai ser muito ruim. É melhor deixar Deus fazer, né? Eu sempre brinco que Deus, para mim, é o mestre do stand-up. Deus, para mim, é o mestre da zoação. Porque Ele faz coisas, é só se olhar na Bíblia, é ou não é? O cara pesca a noite toda sem resultado, está cansado, ele convida para pescar. Não é verdade? Tem uma multidão que eles falam assim: a gente vai despedir a multidão. Ele fala: dá de comer vocês. Ele fala: nós não temos como fazer isso.
A gente só tem 5 pães e 2 peixes, Jesus fala, traz para cá. Ele abençoa e devolve 5 pães e 2 peixes, fala, agora está pronto, pode fazer. Fala, cara, está de brincadeira. Né? Um mestre lá, né, acabou o vinho da festa, a mãe fala, faz o que ele mandar. Ele fala, enche as talhas de água. Deus, caras enchem e fala, tá bom, pode levar para a festa. Vamos beber água, esse cara é maluco. Né? Então Deus gosta de tirar sarro com você. Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus gosta de fazer isso. Né? E às vezes a gente fica na angústia por não entender que Deus não perde o controle do seu projeto. Deus não perde o controle do seu plano. Né? Você fica, Deus, eu não estou entendendo nada. Você devia entender de Deus. No projeto de Deus você não vai entender. E Ele já declarou isso. Você que é burro e não percebe. Aonde que Ele declarou isso? Isaías 55, está lá que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Mas a gente continua insistindo em estudar para entender os caminhos de Deus. Tu é muito tapado, parceiro. Vira para quem está do seu lado e fala assim, está lá na Bíblia, parceiro, é só acreditar. Eu só vou discernir os caminhos de Deus se Ele revelar. Né? Se Ele revelar, porque se não revelar, você vai continuar tentando entender e angustiado. Ah, Deus, não vai dar certo. Quantas vezes você já falou isso? Quando já pensaram isso? Vamos falar a verdade, não pode dar certo. Olha o time que Deus montou, dá uma olhada para o lado, cara. Se organizaria um time sabendo o que você sabe a seu respeito. Você contrataria você para essa obra sobrenatural? Vira para quem está do seu lado e fala, seja bem sincero. Seja bem sincero. Você acha que alguém como você, e eu vou tocar um elemento só dessa obra sobrenatural, alguém como você inspira a santidade? Né? Quando conhece alguém que já pecou por maledicência em 2019, não precisa nem ir nos anos para trás. Já deu uma desesperada só nesse ano que você falou que é o ano da virada, é o ano do sobrenatural, é o ano disso. Você fala, mas está demorando, meu Deus do céu. Deus, eu já dei o slogan, quando que o Senhor vai fazer? Né? Daí inicia o ano, vai ser o ano do bombástico. Daí inicia o ano e a coisa começa a dar para trás, o dízimo da igreja cai, né? As células travam. E você fala, que desgraça, está adiantando. Não você, mas quando conhece alguém que já fez isso? Está fácil não você. Vira para quem está do seu lado e fala, eu sei que você não age assim. Né? Mas quando conhece alguém que faz isso? Levanta a mão. Quando conhece alguém que é tão orgulhoso que nem a mão consegue levantar? Levanta logo, rapaz. Todo mundo sabe que você já fez isso nesse ano. Você não está fingindo para ninguém aqui. E eles sabem que eles também fizeram. Tá joia? Então todo mundo sabe que ele sabe que você fez e ele fez também. A gente dá desesperado, porque mesmo sabendo que os nossos caminhos não são os deles, a gente continua tentando entender os caminhos de Deus por investigação ao invés de por intimidade. Os caminhos de Deus só podem ser compreendidos a partir da intimidade. Ele vai me contando o que ele está planejando. Agora, sem intimidade, você não vai saber nunca. O nosso rolo é que a gente é ruim para ser amigo, amiga de Deus, mas a gente é arrogante o bastante para querer mostrar para os outros conhecimento. E a coisa não funciona mesmo. Né? E quando eu vim com sede, mas com um monte de limitação. Né? Onde eu falava assim, eu já acho que eu não presto para isso, não sou bom para aquilo, não sou bom para aquilo outro. Né? E ainda desgracei o pouco que eu tinha. Não é verdade? Porque os outros podem não saber, mas quando a gente apronta, fica o acusador trabalhando nisso um tempo. Fica ou não fica? Quando você conhece alguém que já veio se aconselhar com vocês, não vocês nunca aprontaram. Estou vendo que nasceram santos desde o ventre, foram que nem Jeremias, escolhido desde o ventre, santificado, que nem João Batista, cheio do Espírito desde o ventre, nunca souberam que é pecado, mas quando você conhece alguém que já aprontou, vira para quem está. Quando eu comecei a testemunhar, nem minha mãe tinha ideia do que eu tinha feito. Né? Quando eu comecei a testemunhar, ela sabia o que eu aprontava na igreja, mas fora da igreja não tinha a mínima ideia do negócio. Quando ela soube que eu participei de gangue 3 anos, ela falava, só por Deus para preservar. Né? Mas como eu sabia o que eu tinha aprontado, quando Deus começava a falar as coisas que Ele sonhava a nosso respeito, e entenda isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com Deus que pode todas as coisas.
E que, às vezes, para mostrar o poder dele, escolhe gente complicada que nem nós para falar, para mostrar que ele faz até com a gente. Né? Vira para quem está do seu lado e fala assim, você foi escolhido por ser ruim, não é por ser capaz. Para que a glória seja dele. A Bíblia já deixa isso muito claro, que ele escolhe para que ninguém se vanglorie. Né? Mas depois de um tempo a gente esquece quanto é ruim e começa a achar que eu consigo, que eu faço. Daí Deus precisa manter a gente na nhaca um pouco mais de tempo para a gente se lembrar de quanto é ruim. Não é verdade? Porque quantos entendem isso? Que algumas viradas em algumas situações, só que a gente tem a virada numa situação, anda um pouco, já trava de novo. A gente é complicado. Você tem a virada, que as viradas na tua situação foi quando você jogou a toalha. Quando você falou assim, eu não consigo. Daí depois você falou isso, falou para Deus, não dá, eu não consigo. Daí Deus fez acontecer. Daí depois de um tempo você falou, eu sou bom mesmo. Sou um guerreiro, uma guerreira de oração. Eu arrebento. Não, vocês não estão vivendo porque não pagam o preço. Ah, vai se lascar. Né? Todo mundo sabe a nhaca que você estava. Você falou, eu vou parar. Daí Deus dá um refresco, você já mete essa banca. Está vendo como a gente é complicado? Está vendo como a gente é metido demais? Na organização desse negócio, me deu vontade de falar para alguns, que muita gente no WhatsApp, bispo, porque foi em Petrópolis. Eu acho que o senhor, me dá vontade de falar, querido, se eu quisesse saber o que você acha, eu tinha perguntado, parceiro. Se eu não perguntei, é porque, deixa eu falar, não me interessa. Não me interessa. Né? Se eu achasse que você é especialista para dar palpite, mas você não está conseguindo nem arcar com as obrigações como igreja. Você sabe que você não faz, quer pagar a cota. E quer dar palpite para organizar a coisa. Ah, vá se lascar, vá ser fiel primeiro. Vira para quem está do seu lado e fala assim, seja fiel, daí tem espaço para falar. Né? Agora, quem é infiel quer dar palpite? Você está de gozação. E a gente faz a mesma coisa com Deus. Não, e mete uma banca. Está funcionando a minha igreja, porque eu pago o preço. Daí Deus joga você no pó por falar bobagem. Daí você fala, ah, Deus, me desculpa. Daí Deus fala, vamos para reiniciar de novo, vamos ver, puxa, a gente já estava fechando o ano, você estava quase pegando a nota para passar, tirou 0 na prova final, vai ter que repetir o ano todo, parceiro. Quantos conhecem alguém que vem repetindo as mesmas provas há muito tempo? Eu já brinquei com isso, a gente fala assim, eu estou numa crise, entendo, o que você chama a crise, Deus chama de prova. E ele fala que é um instrumento dele para te aperfeiçoar. Mas às vezes isso é mais difícil para aprender, então tem que repetir de ano. E fica vendo a mesma matéria um bom tempo. Né? Eu tive uma irmã que falou isso, pastor, eu estou vivendo as mesmas coisas há 3 anos. Eu falei, se não aprender agora, vai viver o 4º. Ela falou, como assim? Eu falei, pelo que eu entendo, só repete de ano quem não alcançou nota para passar. Você vem vivendo a mesma coisa há 3 anos, é porque tem alguma coisa que Deus quer te ensinar que você não aprendeu. É melhor se ligar agora, senão vai ficar a vida toda empacada nessa série aí. Ó. Né? E a gente não percebe isso. Eu tenho que parar para ouvir. Tem que parar para ouvir Deus. Eu com um monte de limitação, com dificuldade, tinha as minhas crises de burrice, né? Porque aos olhos humanos eu era bom. Aos olhos humanos, tudo que eu fiz funcionou. Todo esporte que eu pratiquei, fui titular. Joguei futebol, tinha a 3ª melhor marca paranaense do salto triplo, né, cotado para pegar a Olimpíada Estudantil. Né, cheguei a jogar vôlei na faculdade. Perdi as contas. Fiz 3 vestibulares. O único que eu não fiz vestibular foi teologia, porque aproveitou os vestibulares que eu tinha feito. Mas fiz 3 vestibulares. O primeiro que eu prestei, passei em 4º lugar, o segundo em 1º, e o 3º foi a melhor marca de matemática de todo o processo de seleção. Né? Por quê? Porque o meu QI, segundo os homens, é classificado como de gênio, é 149. Né? O meu QI. Então eu achava que eu era alguma coisa. Me dava bem, tinha um bom emprego, os concursos que eu prestei, passei, e isso atrapalhou de Deus poder me guiar. Porque eu me achava demais.
Então eu dava a ideia direto para o Espírito Santo, sem saber que era o que eu estava fazendo. Eu tinha muita ideia, ao invés de só ouvir e obedecer, eu tinha muita ideia e o Espírito Santo esperava eu me lascar. Não consegui o resultado que podia, até aprender a depender dele. Até que chegou o tempo que Deus me pôs na boca no pó. Eu não conseguia nem emprego. Né? E Deus falou, eu estou fazendo isso de propósito, ou você aprende, ou você se lasca. Estou resumindo aqui o que ele falou, a conversa foi mais longa. Mas foi mais ou menos isso. 3 anos e meio em depressão para aprender. Porque eu era metido demais. Aprendi. E a partir de agora, a partir dali, o que a gente vem fazendo? Se esforçando para discernir a voz de Deus. E para só fazer o que ele diz. E daí as coisas começaram a acontecer. Aí as coisas começaram a acontecer. Ele designou alguém para te guiar nesse processo de tocar as multidões. Você acha que tem situações que você vê na sociedade? Porque os nossos olhos não estão abertos para toda coisa. E às vezes a gente se indigna que os outros não vejam como a gente vê. Não, não vão ver. Mas algumas pessoas Deus vai pôr do seu lado, os apaixonados pela mesma coisa, que vão enxergar a mesma coisa, é a equipe que Deus vai usar para o sobrenatural acontecer. Mas Ele vai abrir os teus olhos para alguma situação. Você acha que Deus vai abrir os teus olhos para algumas realidades que Ele não te dá condição de suprir? Né? E Ele fica fazendo o tempo todo. A mesma pergunta que fez para Ezequiel, a gente só não é sábio o bastante para dar a mesma resposta. Porque ele leva Ezequiel para ver o vale de ossos secos. Qual que é a pergunta que ele faz para Ezequiel? Essa mesma. Eu vou falar, vocês repetem para parecer que vocês são fera em Bíblia. Né? Ele fala, Ezequiel, podem viver esses ossos? Qual que é a resposta que Ezequiel dá? O Senhor que sabe. Tá joia? Eu vou perguntar de novo. Ele fala, podem viver esses ossos? Qual a resposta que Ezequiel dá? Vocês são fera demais, meu Deus do céu. Ô grupo que tem revelação. Né? Daí Ezequiel dá a resposta, o Senhor que sabe. Né? Daí o que Deus faz? Eu vou dar a resposta de novo. O que Deus faz? Diz a Ezequiel o que fazer. Então, o que Deus faz? Meu Deus do céu, não precisa nem pregar, Pedro, ele já tem tudo na cabeça. Você não sabe o que fazer, porque você acha que tem a resposta. Deus não precisa falar com gente que se acha. Vira para quem está do seu lado e fala assim, está entendendo porque você está parado, empacado, sem saber como agir? Sem saber como responder às demandas que Deus tem te aberto os olhos para ver? E essas coisas que Ele precisa ajustar na nossa vida. Porque senão você pode até tentar. Você fica tão angustiado em não saber o que fazer, que você faz qualquer coisa sem resultado. E isso só te angustia mais, porque o teu trabalho não traz vida ao vale de ossos secos. O profetizar segundo a direção que Deus dá traz. O agir segundo a direção de Deus traz. No início do meu processo ministerial, né, depois que Deus me abriu os olhos, eu tinha aquela sede, eu queria que todo mundo conhecesse Jesus. Eu só não sabia o que fazer. E a realidade mais próxima era dos meus amigos de ganho. Os caras do bairro que aprontavam como eu aprontava. Eu queria que eles experimentassem o que eu experimentava. Eu só não ia testemunhar para eles porque eu achava que eles não iam me ouvir. Eu conhecia os caras, eu tinha toda a construção para me justificar no coração. Então o que eu fazia? Intercedia por eles. Só orava, mas nunca parei para ouvir o que Deus tinha a dizer a respeito daquele vale de ossos secos. 2 anos depois, um amigo muito chegado morreu num acidente de carro. Um cara com quem a gente saía nessa época para fazer o que não devia. E é terrível você estar do lado do caixão de alguém que você ama, sabendo que ele foi para o inferno por sua negligência. Porque você não cumpriu o papel que Deus esperava de você. Não tem. Né? Deus hoje me tirou a culpa do coração, mas eu sei que eu vou ter que dar conta do sangue dele. Eu era atalaia. Né? Durante um tempo isso me fazia muito mal. Né? Porque eu me sentia responsável.
Né? Entenda isso. Enquanto você não se sentir responsável, não tem como Deus te dar o peso de uma cidade, te dar o peso de um estado, te dar o peso de uma nação na mão. Porque o coração dele pesa pelas multidões desgarradas e aflitas. A Bíblia fala que Jesus, olhando as multidões, compadeceu-se delas. E você acha que Deus, olhando do céu, que sentimento ele tem? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Num lugar onde você está plantado, você acha que sentimento Deus tem olhando a cidade? Olhando o país? A Bíblia fala que ele, olhando as multidões, compadeceu-se delas. E Jesus já estava olhando num movimento bem mais restrito aqui na terra. Agora, qual você acha que é a reação do coração de Deus olhando as circunstâncias que envolvem o povo do lugar onde você mora? Vamos lá, você acha que mudou o sentimento do coração de Deus? Vira para quem está do seu lado e fala assim, e aí? O que você acha? Vira para quem está do seu lado e fala assim, e aí? Agora, qual que é o outro elemento necessário, além de parar para ouvir o que Deus tem a fazer? Qual é o outro elemento necessário para eu saber da parte de Deus o que fazer? Né? Porque a verdade é essa. A gente faz aquilo que o Paulo falou ontem, a gente faz um monte de coisa menos se importar com o entorno ao nosso redor. De vez em quando acontece algo grande demais, daí a gente se liga, você viu a tragédia na Muzema. Nós temos que orar pelo Rio de Janeiro. Você viu o que está acontecendo em tal lugar. Mas no dia a dia, isso não pesa no seu coração. Né? E não tem como Deus transferir responsabilidade para quem ainda se mostra irresponsável. Deus não faz isso. Deus não faz isso. E daí entra o outro elemento para mim, que está na parábola do bom samaritano. Porque ele fala de algumas pessoas que passaram e viram aquilo, todo mundo viu o samaritano cair, todo mundo viu a situação de crise. Você pode não saber com profundidade como resolver, mas perceber que a crise está instalada, todo mundo percebe. Não é verdade? Alguém acha que está bom. Né? Passado o momento de euforia da eleição do presidente Bolsonaro, que muita gente teve euforia, os primeiros 3 meses. O quê? A gente não está falando do governo, não estamos tocando no governo, a gente está tocando a situação que envolve ainda. O que você acha? Vira para quem está do seu lado. Tirando o bispo Pedro e a cara que estão no Paraguai, eles podem falar do Paraguai, mas o que você acha? E aí? Vira para quem está do seu lado e fala assim, e aí, na sua igreja? Como que a coisa está? A gente sabe que tem uns que ligam para os outros e falam, varão, esse mês da arrecadação, como que está na turma? E tem cara que fala, nossa, aqui está bombando, transbordou, só para ver o outro sofrer mais. Né? A gente que tem os relatórios na mão sabe que não aconteceu isso, mas o outro já está angustiado, ele ainda põe essa pilha e fala, meu Deus, aqui que está. Né? Porque o que você acha? Pelo que você está vendo, você acha que a gente está voando em céu de brigadeiro? Vira para quem está do seu lado e fala assim, você acha que está fácil? Cara, com todo mundo que eu converso, ministérios estruturados, eles fazem a mesma pergunta, falam, mano, eu tive que demitir 200 e poucos funcionários. Eu tive que fazer isso, a coisa tá feia. E quem participou desses eventos de alinhamento já me ouviu falar isso. O Ribeiro está secando. Quem não ouvir Deus não vai saber para onde ir. Deus está providenciando um meio de sustento dos deles sobrenatural, mas a gente acostumou a fazer a obra sem depender de Deus. E hoje Deus vem forçando a igreja a depender dele. Você acha que no céu tem crise? Você acha que os recursos do céu minguaram? Que tem uma legião de anjos que foi demitida porque não tem como sustentar eles? Você já viu o anjo na fila para emprego na sua cidade? O cara falando, eu tenho experiência como anjo da guarda, talvez um emprego de segurança eu posso fazer. Né? A crise está naqueles que aprenderam a depender do Ribeiro, não de Deus. Porque a gente não percebe isso. Eu já brinquei com isso, eu vi um pregador falando sobre isso, eu gostei, está lá.
a igreja primitiva passou por situações de crise várias vezes. E uma das maiores crises da igreja, quando Herodes resolve matar Tiago, que é o líder da igreja, passa ele a espada, ele vê que dá certo, que agrada muita gente, ele faz o quê? Pega o segundo homem, que é Pedro, impeachment da chapa de presidente e vice. E a Bíblia fala que está Pedro lá, guardado por 2 guarnições de soldados, né? Ele foi algemado, aprisionado lá, dormindo no meio dessas guarnições de soldados para ser executado no dia seguinte. E o que acontece? O que a Bíblia fala que acontece? Vem um anjo, se coloca lá no meio, primeiro dá um sonífero para os guardas, não acordar. Tem que dar, cara. Um cara que nem Pedro, você acha que ele vai levantar sem gritar vendo o anjo? Do jeito que o bicho é almático? Do jeito que o bicho é estabanado? Vamos falar a verdade. Você que se considera avivado. Se acorda de madrugada com um anjo, o que você faz primeiro? Caraca, meu! Não é? Você primeiro dá o grito. Se o anjo não dá o sonífero, já tinha desgraçado com todo o plano. Né? Tá lá. Ele dá o sonífero, acorda Pedro. Pedro deve ter dado um caraca na versão da Bíblia carioca. Né? Ele fala, me segue. Daí o anjo vai seguindo, abre a porta interna da prisão, ele passa, Pedro está achando que está tendo uma visão, chega na porta do lado de fora, a porta da prisão se abre, eles saem para a rua, quando sai para a rua, o anjo some, daí Pedro entende que é verdade. Daí ele vai para onde? Para a casa da mãe de João Marcos, onde estão orando. Ele não tem ideia, ele está preso, mas ele vai para a casa da mãe de João Marcos, onde o movimento de oração está acontecendo. Ele bate na porta, o povo está orando, não percebe, a criada ouve, vem lá, né? Ela abre a portinhola, sei lá, como que ela vê que Pedro está do lado de lá da porta do muro. Mas de algum jeito ela vê, eu não sei se ela abriu a porta e bateu na cara de Pedro de novo, né? Mas ela diz que vê, se surpreende, deixa a porta fechada na cara de Pedro e vai falar, né? É interessante. No lugar do evento religioso, a porta não se abriu. Na prisão secular, a porta se abriu. Né? Entenda isso, não é um movimento religioso que abre porta. Porque aqui está o apóstolo batendo, a galera está orando, às vezes está tão focada no evento religioso, fala, Pedro, espera o intervalo, a gente abre para você. Mas agora, estão profetizando. Então, eu não posso sair para abrir a porta. Às vezes a gente fica nessa pira dentro da igreja. Fica ou não fica? Deus trazendo um perdido para bater na porta e a gente fala, depois que acabar o culto, eu vou atender o Senhor. Depois que a gente dá um jeito. Mas agora, por favor. Alguém fica com ele. Eu já vi bêbado exortando a igreja, parceiro. Eu fui pastor numa igreja, os diáconos estavam lá e tinha uma rampa para chegar na porta da igreja, e o bêbado começou a subir a rampa. Tinha um diácono que era avesso a bêbado no culto, e o outro mais de repente, o que era avesso viu o bêbado subindo. Já foi no meio da rampa para barrar o bêbado. Deu outro que era mais jeitoso, viu a discussão do diácono com o bêbado, desceu para conversar. Falou, cara, libera, deixa que eu cuido, ele não vai atrapalhar o culto. Não, isso sempre acontece, os caras sempre atrapalham. Não vou liberar, e de repente a conversa entre os diáconos começou a ficar acalorada, os dois começaram a brigar, né? Daí quando eu vi a briga dos diáconos, eu saí do lado de fora, quando eu saí, o bêbado fez assim, gente, dá para parar? Dá para parar? Ele falou, é casa de Deus. Tem que respeitar. Eu entrei dando risada. O padre me perguntou o que foi. Eu falei, eu vi uma pedra clamando. Porque às vezes a gente está tão focado na nossa atividade religiosa que a gente não percebe o que Deus vem movendo ao redor. E Deus está trazendo para bater na nossa porta e a gente está tão cego que não enxerga. A segunda coisa que a gente precisa entender, né?
É como abrir as portas. Né? Porque aqui Pedro bate e a porta não se abre para Pedro. Lá na cadeia, a porta se abriu. Então entenda. Vamos fazer aquele exercício de eu perguntar, vocês responderem. Tá joia? Aqui na casa da mãe de João Marcos, a porta fechou para quem? Pedro. Lá na cadeia, a porta se abriu para quem? Esse é o erro. A porta se abriu para o anjo. Aprenda a andar próximo daquele que abre as portas. A porta não se abre para você. A porta não se abre para o movimento religioso. Tem muito desgaste no nosso ministério, porque eu estou insistindo numa prática que não abre as portas, porque eu não entendi que próximo dele a porta se abre. A porta se abre para ele. A porta que ele abre, nada nem ninguém fecha. Mas a porta que ele não abrir, você morre batendo, e mesmo na porta da casa da reunião de oração, ela não vai abrir. Entenda isso, querido. Você vai perder anos se esforçando por uma porta que vai permanecer fechada, porque é a porta que ele abre que nós precisamos que ele abra. O que a gente precisa é andar perto daquele que abre portas. A nossa percepção é sempre essa. A porta se abriu para mim, se abriu para Pedro. Não. A porta se abriu, às vezes, para aquele que você não percebe que anda contigo. E é isso que a gente tem que investir. Intimidade para saber o que fazer e para onde ir. Porque quando a gente faz isso, a porta não se mantém fechada, querido. Você está reclamando de coisas que não acontecem no seu ministério? Vira para quem está do seu lado e fala assim, e aí? Já fez essa reclamação? Talvez avalie. Se ele está indo contigo mesmo. Né? Agora é interessante, esse aí é só o bônus, que a gente não tem nada a ver com o sermão mesmo, com a palavra. Né? O que a gente quer voltar é para a história, a parábola do bom samaritano. E está lá, 3 figuras passaram e viram a situação. Que a gente falou das situações que vocês veem. Né? 2 delas passaram de largo, na parábola. Quem passou de largo? Sacerdote, alguém como você, e o levita, 2 figuras religiosas. Eles viviam só para a função religiosa. Viviam só para ministrar no templo. Quem que percebeu a necessidade do samaritano? Comerciante. Percebeu a necessidade do cara que foi assaltado? Do samaritano, um comerciante, uma pessoa comum, normal, estigmatizada pelos judeus. E quando você vai vendo a parábola, você vai vendo Jesus usar elementos que o samaritano usou, que servem como símbolos da ação do Espírito Santo em muitos momentos. Porque o que o samaritano aplica para resolver o problema do homem? Vamos lá, o que ele carrega e ele utiliza? Óleo e vinho, símbolos de um mover do Espírito Santo, de uma ação do Espírito Santo. Em vários momentos, quando fala da unção, né, está lá o salmista falando, unge-me a cabeça com óleo. O cálice transborda de óleo. O cálice transborda do quê? Vinho. Os 2 elementos que simbolizam mover, uma ação do Espírito Santo, estão no mesmo salmo. Em várias partes da palavra. Em várias partes da palavra. O vinho novo é para o óleo novo. Agora é interessante que quem carrega os indícios da ação do Espírito Santo não é o sacerdote, nem o levita, é o samaritano. Entenda isso. O fato de você participar de um movimento religioso não quer dizer que você vai ser a resposta de Deus. A resposta de Deus para a demanda na sua comunidade pode ser daqueles que você despreza. Deus pode levantar um outro grupo que não tem nada a ver com uma história religiosa para cumprir o papel dele. Porque quem carrega o mover do Espírito Santo? Quem se importa com as multidões desgarradas e aflitas? Entenda isso.
O mover do Espírito Santo não é restrito à igreja. Não é nem restrito ao povo de Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver Deus chamando muitas vezes reis que eram reis pagãos de meu servo. Ciro é o mais conhecido. Quando Deus fala, Ciro, meu servo. Tá? Eu vou perguntar de novo e a gente faz aquele jogo. Deus fala, Ciro, meu. Está vendo? E ele foi o servo levantado por Deus para bater em quem? No povo de Deus. Né? Israel está sendo disciplinado pelo rei pagão que é servo de Deus. Negócio esquisito. Né? Por quê? Porque Deus usa quem se importa, você aceitando isso ou não. A obra de Deus vai acontecer nesse tempo. Que Deus planejou vai acontecer através do movimento religioso, através do movimento não religioso. Quem se importar e ouvir Deus vai ser usado. E os sinais do Espírito Santo vão acontecer. E a gente já vê isso acontecendo na nossa geração. Tem muito mais coisa significativa acontecendo a partir da religião não estruturada. É ou não é? Pergunta o que inspira os jovens na sua igreja, se ainda tem mocidade. Porque tem algumas igrejas que a coisa está tão chata que os jovens se foram. Tem filho de pastor falando assim, pai, tudo bem, eu venho nesse culto para te ajudar, mas o resto da semana eu vou e dar o nome de outro movimento. Né? Você sabe disso, sabe que eu não estou falando novidade. Né? Tem filhos nossos que estão ajudando em outros movimentos, porque para eles é mais impactante, significativo. A gente tem os movimentos acontecendo. Né? Você já perguntou quem são as pessoas que inspiram os seus jovens hoje? Eu gostaria que fosse vocês, o corpo pastoral da 7ª região, mas nem sempre. Muitos deles são inspirados pelo Todd White. Você ainda tem referenciais bons. Todd White, o Lipão. Alguns de vocês olham para o Lipão e falam, mas esse menino não pode ser de Deus. Ele é cheio de tatuagem, ministro com camisa regata. Né? O penteado de cabelo dele não é muito tradicional, se bem que do Pedro Estrela também não é. Dessa vez está comportado, cara. Eu já vi pior. Né? Mas a gente fica olhando e fica achando esquisito. Não é verdade? Quando olham para o penteado do pastor Pedro Estrela, ele fala assim, puxa, na minha época de exército já iam cortar porque está muito alto. Né? Esquece isso, parceiro. Mudou. Mudou. Né? E o Lipão é uma inspiração. Hoje para a nova geração, de camisa regata, cheio de tatuagem. Cabelo esquisito, fica tranquilo. Deus usa quem tem cabelo e usa você também, sem cabelo mesmo. Fica em paz. Né? Não é porque você perdeu o cabelo que vai perder a unção e a oportunidade de ser usado por Deus. Né? Mas hoje tem... Porque o quê? Eles querem ver quem está praticando a palavra e fazendo a palavra real. E algumas ações religiosas na nossa igreja não impactam mais essa geração. Deus está usando muito movimento fora da religião estruturada para cumprir os seus propósitos. A gente estava conversando, e sabe o que o Peter Tanti fez na igreja dele para batizar 25 mil pessoas em 2 anos? Ele pegou e deu um lugar de honra para alguns pastores mais antigos, da equipe ministerial dele, e trouxe uma molecada nova, inspirou a molecada nova, pôs à frente, uma molecada que estava com sangue nos olhos, não literalmente, tá? É só uma expressão que a gente usa no Rio, não vai pingar sangue nos olhos, né? Mas estava com aquela vontade, daí inspirou, disse qual era a necessidade, orou, teve a capacitação, soltou essa molecada. E aquilo que o Paulo Mazzoni falou, porque toda vez que a gente pensa alguma coisa, eu vou conversar com alguns pastores que são abençoados, evangelistas, vamos abrir um trabalho novo. Ele fala, vamos, bispo, é isso que queima no meu coração, missões, está aqui o orçamento do salão que eu vou alugar. Eu falo, vá se lascar. Porque esse negócio de alugar salão para começar é coisa da nossa geração, é coisa de velho.
Porque a nova geração, ela faz o quê? O que o Todd White faz. Sai para a rua procurando gente onde possa manifestar o reino. E ao redor do sinal que Deus opera, porque opera mesmo. Eles creem, Deus honra isso. Der o sinal, ao redor do sinal que Deus opera, começa a reunir o quê? Um povo, um grupo de curiosos, era o que acontecia com Jesus. E a partir daquele grupo de curiosos, ele começa a ministrar e a igreja começa a nascer. Em lugares que a gente nem imagina, querido. Eu brinco com isso. Meu filho Pedro, na época, tinha 18 anos de idade, né? 18 para 19. Começou esse movimento. Vi um cara com uma tala na perna, num bar. Não tinha conseguido nenhum outro lugar para ministrar, foi conversar com o cara no bar. Perguntou, o cara falou o que tinha acontecido, ia internar para fazer uma cirurgia, resolveu orar. Deus colou o osso do cara. O cara internou para a cirurgia, tirou a radiografia, o osso colado, o médico falou, eu não sei o que aconteceu, sua perna está boa. O cara saiu do hospital e foi no bar testemunhar para os colegas de bebida dele. Falou, rapaz, aquele menino, sei lá o que ele tem, ele é meio bruxo, aquela reza dele funcionou. Uns dias depois ele estava no bar, o Pedro passou, ele falou, é esse moleque. Chamou, falou, rapaz, o que você tem? O Pedro era mais tímido do que é hoje. Você vê o Pedro, você acha que ele é muito contido, você precisava ver. Mas estava fazendo o que Deus esperava dele. Quando o cara perguntou, o que você tem? Ele falou, o que eu tenho foi Deus quem me deu. Se você quiser, eu posso te ensinar como você pode ter também. Ele falou, vamos fazer uma reunião aqui toda semana e eu ensino para vocês. Quem que não quer? Ele começou a igreja no bar. Cara, em vez de gastar com aluguel, vê se tem um bar na sua cidade com bêbado para você orar. Né? Primeira igreja dele, 4 pessoas, 3 bêbados. O único que não bebia era o dono do bar que vendia. Né? Se Deus falava muito na reunião, eles já tomavam uma para comemorar no fim. Estou brincando. Está lá o Pedro com a equipe dele de plantação de igreja, mas os primeiros membros da igreja numa foto, tirou a foto e veio me mostrar. Uma mesa de sinuca num canto e uma prateleira com os leads de pinga no fundo da igreja dele. Eu falei, rapaz, vai dar uma confusão para o pai. Ele falou, quer que eu tire? Eu falei, deixa atorar, o pai ama esse tipo de coisa. Começou a fazer a reunião lá, começou a orar. No fim, Deus começou a responder as orações, começou a correr na cidade a história do menino que orava e Deus ouvia. Os caras começaram a vir no bar para perguntar para o dono do bar se era verdade. O dono do bar falou, é verdade. Menino. Ele falou, como que eu faço para esse menino fazer essas rezas comigo? Ele falou, tem um dia que ele tem a reunião, no fim da reunião ele reza. Ele falou, que dia que é? Ele falou, cara, me dá seu telefone, quando ele chegar aqui eu te ligo, você vem. E o dono do bar passou a ser o agente de reza do Pedro. Né? Notando o número dos clientes, chegava e ligava. Tem um dia o Pedro chega para a reunião, tinha uma senhora na porta do negócio. A senhora perguntou para ele, você que é o Pedro? Ele falou, sou. Você vem aqui para ensinar a palavra de Deus? Ele falou, é. Ele falou, não acreditei, eu sou esposo do fulano, que era um dos bêbados. Ele falou, eu já tive muito problema por causa de alcoolismo com ele. A gente separou, voltou, e eu disse para ele que era a última chance. Quando eu descobri que ele estava vindo no bar de novo, eu falei, não, eu não aguento passar por tudo aquilo de novo, vou separar. Ele falou, não, bem, eu estou indo no bar para ouvir a palavra de Deus. Ele falou, foi a pior desculpa que você arrumou para beber dessa vez. Ele falou, mas é verdade, vamos lá. E eu só vim, porque ele insistiu demais, mas então é verdade? Ele falou, é. Ele falou, não tem como você fazer uma reunião com a gente, com as esposas de bêbado, porque a gente tem muita marca que a gente precisa superar. Quando Pedro saiu de lá, 19 anos, eu acho que um ano de movimento, já tinha 40 pessoas que se reuniam, porque um moleque tímido, num bar. Essa galera nova está atrás disso, de um movimento que tem ação viva de Deus. Essa proposta religiosa nossa não funciona mais, querido. Você sabe quantas igrejas se abrem no Brasil?
todo mês? É lógico que boa parte também fecha. 17 mil por mês. Portinha sendo alugada e aberta não falta. O que falta é alguém que carregue o mover de Deus. O que falta é alguém que carregue o óleo e o vinho. E Deus só dá o mover dele para quem se importa com as vidas de verdade. Deus não nos chamou a começar trabalho religioso. Deus nos chamou a se compadecer pelos perdidos. E a partir daí a igreja acontece. Para quem se compadece, ele dá o mover. Nós precisamos ser uma igreja, um corpo pastoral que se importa de verdade. Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Em oração. Eu quero orar nessa manhã. Por pessoas, por líderes, por ministros, que usando a expressão de Apocalipse 2, perderam o primeiro amor. Perderam esse afã, humanamente falando, até desorganizado, desestruturado, de ir em direção ao perdido, sem um planejamento só porque enxergaram. Mas você vai fazer o quê? Eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Só abre os teus olhos mais um pouco para explicar. Tem muita coisa que eu faço hoje porque já tenho planejamento na cabeça. Não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer em muitos lugares. Mas do lado do caixão do meu amigo, eu não tinha mais como ministrar para ele. Falei para Deus: se o Senhor me der uma segunda chance, eu nunca mais negligencio o papel que o Senhor me deu. Ser uma testemunha do Senhor. Onde o Senhor precisar de mim, eu vou. Fui no Haiti na época da cólera. Estava no Egito quando estourou a Primavera Árabe. Só não fui para a Síria agora, nos campos de refugiados, porque eu sou bispo e ainda não consegui conciliar. Gente, ser bispo está me atrapalhando em muita coisa. Porque a gente vai onde precisa. A gente não vai onde dá ibope, a gente vai onde Deus precisa da gente. Quando minha esposa descobriu que eu estava indo para o Haiti na epidemia de cólera, ela falou: e se você pegar a cólera? Eu falei: a gente se encontra no céu. Mas você vai agora? Eu falei: porque é agora que eles precisam. Porque é agora que eles precisam. Deus precisa de alguém que verdadeiramente se importe. Alguns de nós perderam essa paixão. E o que a gente vai manter parece mover de Deus, mas não é. Deixa eu explicar. Tem coisas que têm nos enganado. Eu falo que manifestação e presença de Deus são duas coisas diferentes. E muitos de nós têm vivido só com a manifestação, achando que por ter manifestação tem presença. Deixa eu explicar, né? Esses tempos eu viajo muito, né? Talvez vocês já perceberam isso. E esses tempos minha neta foi dormir na cama com a avó, do lado que eu durmo no travesseiro que é meu. Ela pôs a cabeça no travesseiro e falou assim: vó, cheirinho do vô. Meu cheiro estava lá. A manifestação da minha presença estava lá, mas a minha presença não estava. A manifestação só indica um lugar onde o Espírito Santo já agiu, já esteve. Mas nem sempre é indício de que ele permanece ali.
E a gente sabe que dentro de nós o primeiro amor de muitos já se foi. E a gente fica dando desculpa para o primeiro amor que se foi com as manifestações que permanecem. Deus não planejou que você vivesse à luz de uma presença que já se foi, mas que você vivesse no lugar da intimidade, usufruindo dele para tornar ele conhecido. Feche seus olhos. Nós queremos orar primeiro nessa manhã. Eu creio que tem algumas indicações que Deus vai dar, mas nós queremos orar primeiro nessa manhã por aquelas que entendem que precisam de um processo de renovação pessoal. Eu preciso de um avivamento, eu preciso de um fogo pelos perdidos que volte a queimar no meu coração. Eu preciso voltar a me compadecer, eu preciso voltar a me angustiar por causa das multidões que morrem sem Jesus. Sem Jesus. Abra os teus olhos mais um pouco, contar uma última história. Hoje nós temos a China, em números absolutos, é o terceiro país mais protestante do mundo. 60 milhões de protestantes tem na China. O primeiro é os Estados Unidos, segundo a Nigéria, a China é o terceiro. Em percentuais não é, porque pela população que ela tem, em termos percentuais, são 5% da população chinesa só que é convertido, é cristão. Mas em termos números reais, são 60 milhões de cristãos. A Nigéria tem 80 milhões, os Estados Unidos 150 milhões de protestantes. Não cristãos, protestantes. Né? Mas há alguns anos atrás, né, não chega a 200 anos atrás, a China não contava com nenhum número relevante estatisticamente de cristãos. E um rapaz, a gente chamaria de um adolescente ainda, um rapaz que tinha tido a sua experiência com 16 anos de idade, se convertido de verdade, tido a experiência com Deus. Com 18, 19 anos, sentiu um chamado para ser missionário na China. Ser missionário na China. Algumas agências missionárias acharam que ele não tinha capacidade para isso. Ele fez teologia e medicina para poder ir ser missionário na China. Mesmo sem qualificações, novos, 20 e poucos anos de idade, casou e foi para a China. Foi servir naquele país. Teve 6 filhos na China, enterrou 4 filhos em solo chinês. 4 filhos morreram naquele lugar. Na verdade, ele teve 8 filhos, 4 morreram num primeiro momento. Ele continuou mais um tempo. Depois veio uma epidemia de cólera, perdeu mais 2 filhos, enterrou 6 filhos e enterrou a esposa. A esposa adoeceu e morreu. Casou de novo, teve mais 2 filhos, começou a vir um outro surto de enfermidade lá. Medo de perder mais filhos, ele enviou os 4 filhos restantes de volta para a Inglaterra para viverem longe deles. Os filhos nunca mais viveram com o pai e com a mãe. Né? E o pessoal vendo tudo isso, falou para ele: por que esse sacrifício todo? Você já fez o que você podia fazer. Até onde você vai? Falou: você já enterrou 6 filhos nessa nação. Enterrou uma esposa nessa nação, com resultados medíocres. Até onde você vai insistir? Ele falou: eu não olho isso. O que eu olho é 1 milhão de chineses que morrem todos os dias sem conhecer Jesus. Eu não consigo voltar atrás vendo essas multidões. Nós conhecemos ele como o pai das missões na China, Hudson Taylor, o filho de um sacerdote metodista, mas que não pôde viver o chamado dele,
na igreja do Pai. Porque a igreja do Pai não via em Hudson Taylor o missionário padrão para estar na China. Quando Hudson Taylor morreu, tinha 250 bases missionárias instaladas na China. 849 missionários naquele lugar. 125 mil missionários chineses pregando a palavra de Deus. Porque um menino que a religião estruturada não reconheceu, se importou. Quantas pessoas morrem no lugar que você está sem conhecer Jesus, sem que isso cause qualquer diferença em você? A gente precisa voltar a nos importar. Voltar ao primeiro amor. Feche seus olhos. A gente quer orar por aqueles, com aquelas que entendem isso. Deus, eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso que o Senhor faça algo comigo, porque eu não aguento seguir na religião sem que esse mover faça parte da minha vida ministerial. Querido, Deus te chamou e sonhou com algo sobrenatural para você, uma ação dele através da sua vida, o reino sendo manifesto, as multidões aflitas e desgarradas tendo pastor, conhecendo o pastor. Você entende que você precisa dessa manifestação? Se coloque diante da presença de Deus. Nós queremos orar por você, orar pela sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar tocando e cantando, venha ao altar ou se coloque em pé no lugar onde você está. Nós queremos orar por você, para que aquele fogo que só Deus pode dar, aquela direção que só Ele concede, Ele traga a sua vida, traga o seu ministério, traga você em nome de Jesus. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Jesus, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares. Orar. Você deseja uma renovação da parte de Deus, se coloque em pé no seu lugar, vamos estar orando. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes com o tempo nós permitimos que o fogo se vá. São tantas demandas que nós nos deixamos envolver e distrair sem perceber. Nos perdoa, Pai amado. Nessa manhã, desafiados pela Tua palavra, nós nos colocamos diante da presença do Senhor. E nós reconhecemos que o Senhor tem nos dado percepção das multidões. A aflição delas, a confusão delas é visível para nós. Nós vemos que elas estão desgarradas, aflitas, sem saber aonde encontrar a solução. Nós queremos te pedir perdão se muitas vezes percebemos isso, mas não buscamos do Senhor a palavra para profetizar sobre esses vasos. Se não permanecemos diante do Senhor o bastante para saber o que fazer. Ou se muitas vezes nos falta o mover, porque nós não nos importamos como o Senhor gostaria que nos importássemos. Tem misericórdia de nós, Pai amado. Nessa manhã nós reconhecemos e nos arrependemos diante do Teu altar. Nós pedimos humildemente, nos dá a segunda chance. Nos dá uma segunda chance. Nós não queremos que o movimento metodista seja reconhecido como um movimento que foi de avivamento, foi de renovação espiritual. Nos dá uma segunda chance. Nos dá uma segunda chance. Nós queremos ser os agentes da Tua missão. Nós queremos ser aquelas que carregam o mover do Teu Espírito, porque se importam. Nós queremos ser os que têm óleo e vinho. Nós não queremos só ser aqueles que tem a manifestação. Nós queremos ser aquele que tem o conhecimento do Senhor, da Tua presença, que andam à luz da Tua presença. Pai amado, o Senhor que sabe a resposta, a direção para cada um de nós, cada uma de nós, para que isso aconteça. Nós reconhecemos que muitas vezes percebemos que é necessário uma virada, mas não sabemos o que fazer para que isso aconteça. Olha aqui para os teus filhos e filhas durante esses dias, e que eles não sejam só incomodadas a mudar,
mas que seja um caminho com direção do Senhor. Uma jornada nova com direção clara do Senhor, do Teu Espírito. Dizendo o que, como, aonde ir. O Senhor nos desafia a ações diferentes, ações novas. A inovação ao novo do Teu Espírito. Mas que o Senhor nos dê coragem para darmos o passo a passo necessário para que o Teu reino venha. Pai amado, fala com cada um dos Teus filhos e filhas. Ministra a cada um dos Teus filhos e filhas. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos e filhas nessa manhã e pedimos que sejam dias de revelação, de direção do Teu Espírito Santo, de entendimento e de renovação. Nós queremos profetizar um tempo do novo de Deus, um tempo do mover novo sobre a vida dos Teus filhos e filhas, sobre o ministério dos Teus filhos e filhas, a partir da vida dos Teus filhos e filhas. Nós queremos profetizar em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado, cumprimente, fale, creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém. Aleluia. Volte para o seu lugar. A gente ainda vai ter um tempinho aqui só para ilustrar isso. Depois a gente vai sair. Tá? Aquilo a gente não quer só dar palavras que desafiem, que inspirem. A gente quer dar algumas pistas. Então sente mais um pouquinho, a gente já vai sair para... Mas eu só quero que você... Aquilo que a gente falou da instrumentação sobrenatural do Espírito Santo, mas de uma maneira muito simples. Nós treinamos uma geração onde eu pastorei para... É aquilo que eu falei, você não vai ensinar o povo a fazer nada que você não tenha aprendido a fazer. A transformação começa a partir de você. Então eu aprendi a ouvir a voz de Deus e me mover debaixo de uma voz que para mim era simples. Eu nunca fui um cara aleluiado. Eu nasci numa igreja tradicional, fui criado numa igreja tradicional. Falar que Deus me falou é muito difícil, né? Eu dei muito trabalho para o Espírito Santo, até aprender. E a hora que eu aprendi, eu reconheci a voz, porque para mim a voz de Deus nunca veio de uma maneira estrondosa, é um cicil suave que vem de dentro. Eu tive que aprender a discernir quando era Deus falando e quando era minha consciência. Até aprender, fiz muita burrada, até que aprendi. Treinei uma geração para fazer isso, se mover debaixo da orientação do Espírito Santo. Quando fui eleito bispo, vim para cá, eu falei para o meu filho Pedro, eu falei, Pedro, o pai aqui, infelizmente, vai ter uma demanda religiosa e administrativa que vai consumir boa parte da agenda do pai. Infelizmente ainda, eu espero que talvez um dia como bispo eu consiga, mas ainda como bispo eu não tenho condição de me envolver em tempo, a maior parte do tempo, com aquilo que é minha paixão, que é sair no meio do povo, tentar discernir as coisas do coração de Deus para ministrar essa multidão aflita, falando coisas. Alguns pastores têm me dado essa oportunidade. Às vezes a gente vai para algumas cidades, eu falo, não marco nada, né? SDs, que quando o bispo está no distrito SD, quer que o bispo visite pastores e pastores, eu falo, não marca não, vamos para a rua, vamos conversar. E a ideia também é mostrar como, porque é muito simples. Mal interessado em que essas multidões conheçam o Senhor, ele só precisa de gente que se dispõe, de canais e desimpedidos que se dispõem. Quando a gente começa a se importar, a se oferecer, Deus começa a falar o que está no coração dele a respeito dessas multidões. É simples assim. Alguns já me viram, o pastor Bruno, lá da Praça da Bandeira de Araruama. Ele falou um dia, ele falou, bispo, que deixa a gente doido, que na mesma hora que o senhor está zoando, o senhor tem uma direção de Deus e já pergunta, ó, tem alguém aqui assim, assim, assado. Né? Ele falou, o senhor está desmistificando tudo, mas é assim que eu aprendi a viver o Evangelho.
jeito humano de ser. Né? E esses dias a gente estava num lugar, um culto tradicional da tarde, e de repente Deus deu uma palavra. Falei, tem alguém aqui que é mãe de não, parente de uma pessoa com esse nome. Essa pessoa está desesperada. E ela falando assim, a minha vida acabou para mim. Eu não sei o que fazer, não sei, eu acho que Deus não se importa. Então você fala para ela que você veio nesse culto e Deus falou dela para o bispo. Para que ela saiba que Deus se importa. Acabou o culto, essa pessoa veio me procurar, Deus deu um nome específico. Essa pessoa veio me procurar e falou, eu sou a mãe essa aí é minha filha, bispo. Ela veio comigo até a porta da igreja, falou para mim, não dá para mim, foi embora, ela só chora em casa. E ela falou, mãe, o que eu fiz de errado? Por que Deus está me punindo assim? E ela ligou para a filha e falou, o bispo quer falar com você, sem me avisar. Quando chegou, o senhor quer falar comigo? Eu falei, você que é fulana? Ela falou, eu já sabia o que a mãe tinha aprontado, né? Daí fui conversar com ela, Deus deu o resto da mensagem. Porque assim, Deus nunca vai dar para você o todo, porque a caminhada é pela fé. Deus sempre vai te forçar a circunstâncias que você vai ter que depender dele e confiar. Porque se tiver o plano todo, você vai desgraçar com o projeto. Você vai querer fazer do seu jeito. Você vai achar que assim fica melhor do que desse jeito. Porque o jeito de ser Deus é impactante, sobrenatural, mas é simples. E o rolo é que a gente acha que eu já tenho experiência numa área, eu quero dar uma incrementada. E a sua incrementada é que dá rolo. Então tem coisas que Deus só fala aqui para que você dê um passo. Você dá o passo, cumpriu, Ele dá a segunda instrução, dá a terceira, dá a quarta. Quando a menina chegou, Deus me deu a história toda. Eu falei, o que aconteceu com você foi isso. Você acha que sua vida acabou, filha? Na verdade, você não consegue enxergar o livramento de Deus. Era um relacionamento, tem coisas desse relacionamento que você não conhece. Mas como você é fiel e Deus conhece, Deus arrancou esse atribulado da sua história. Porque se Deus não faz isso agora, daqui a alguns anos de casado, você ia estar depressiva, angustiada, querendo se matar. Você acha que ele é uma bênção e não é. Né? Daí a pastora que estava, da pessoa sabia algumas coisas a respeito da vida do menino. Falou assim, o senhor falou isso para ela? Eu falei, foi o que Deus mandou falar. Eu até queria dar uma mensagem mais agradável. Mas a gente que é profeta sabe disso. Você não está autorizado a falar o que você gosta. Você tem que falar o que Deus manda. Eu falei, Deus mandou falar. Falou, mas o senhor falou certinho. Todo mundo ficava angustiado porque sabe que o moleque é um traia. Mas ela não conseguia enxergar. Eu falei, então, Deus que enxergava arrancou por ela. E a gente falou, eu falei, vai ter que fazer isso. Ela falou, bispo, eu estou me sentindo aliviado. Eu falei, que Deus te dê alívio, mas te dê força. E assim, a multidão que está ao teu redor, Deus tem uma resposta para ela. Eu pedi que o Pedro treinasse uma geração para aprender a fazer isso no Rio de Janeiro. Discernir as coisas do coração de Deus, de maneira que tocasse. O avivamento vai vir. Já começou. Mas ele vai crescer e nesse ano a coisa vai ficar muito potencializada. A equipe já está formada para isso. Ela vem sendo treinada há 2 anos aqui no Rio. Hoje o Pedro já tem mais de 100 jovens. Dá uma olhada, é uma piazada que você escolheria para a equipe profética? Você apresentaria esses caras como profeta da sua igreja? Teve alguém que viu aqui, ele sabe da igreja que ele é, falou, mas o pastor fulano é fera mesmo, né? Ele sempre está trabalhando com morador de rua, mendigo, drogado, né? Ninguém dá nada como profeta. Esse aqui, né, eu já falei da história dele, esse segundo aqui. Alguns meses atrás ele estava se apresentando como ateu. Os pais crentes, ele não. Se apresentando como ateu.
Até que ele começou a ouvir falar desse mover de Deus e decidiu arriscar. Se é verdade, eu quero conhecer o Senhor, mas eu quero ter isso, eu quero ser assim. Hoje é profeta. Vai ter que arriscar. Vai ter que arriscar.